ponto de a gente ter, professor, o FBI assumindo agora a investigação sobre o assassinato deste enfermeiro que levou milhares de pessoas às ruas. De novo, gente, ele tomou 10 tiros. Chegaram a dizer que ele estava portando uma arma, o que era mentira. Essa ação aí, onde tem gente que não está nem caracterizada. Olha lá, o cara com um casaco cinza, não tem nem ICE, não está nem identificado. É quase que uma paramilícia, assim, um negócio muito maluco mesmo, professor. Exato. E eles não têm qualquer estrutura legal. É só mandato administrativo. Isso vai bater na justiça de uma forma muito clara, né? Então, Trump vai ter que caminhar, Leonardo, tua pergunta é básica. Trump vai ter que caminhar no fio da navalha. Ele não pode desagradar demais a sua base trumpista, mas ele não pode perder o voto do indeciso. Aí é que está o problema. Professor... O voto do indeciso pode ser decisivo em 6 estados. E não é só para decidir a sucessão do Trump daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos o mundo pode ser muito diferente. Eu estou falando de novembro. Eu estou falando de agora, em que a questão da imigração será um tema. Observe que o candidato republicano a governador de Minnesota retirou a candidatura, porque ele disse, desse jeito eu não quero nem eu ser. Então, esse quadro é um quadro complexo, né? E, de alguma forma, Trump se dedicou, nos 2 últimos dias, a uma análise de mudanças estratégicas no seu comportamento, no seu posicionamento. Recuo só, Dani, não vai ser suficiente. Ele vai ter que oferecer alguma outra articulação. Observemos todos que 5 senadores republicanos votaram com os democratas, porque estão olhando para o pessoal indeciso de centro. Quando o senhor fala que ele vai ter que entregar uma articulação, o senhor acha que vai ter que entregar uma articulação ou ele vai entregar alguém para ser sacrificado? Segura, calma. Segura, professor, segura, Sakamoto, porque eu tenho de trazer um convidado muito especial que está lá nos Estados Unidos. Vai se somar aqui, eu pedi para ficar todo mundo junto, rolou. Vem para cá o nosso querido Padilha, diretorzão de cinema, uma das pessoas mais conectadas com o movimento de cultura, rua, cobertura de imprensa. Padilha estava já ouvindo a gente aqui. Querido, obrigada por ter topado falar com a gente hoje. Eu queria somar a essa pergunta que o Sakamoto fez para o professor, e eu vou jogar para o Padilha e depois para o professor para fazer o comentário em cima, porque meu grande questionamento, professor, ouvindo você falar e pegando um pouco do que o Sakamoto jogou aqui, não, ele vai ter de apresentar uma mudança de comportamento. O problema, Padilha, e aí recorrendo a uma das suas obras mais célebres e que eu realmente amo, e eu acho que ela fala muito sobre isso, Tropa, o Padilha está cansado de falar do Tropa, mas a gente ama o filme, problema seu, ninguém mandou fazer um filme bom. O Tropa fala, na minha cabeça, né, onde me pega um pouco, sobre o guarda da esquina, sabe? Assim, e o que você faz depois que você solta o guarda da esquina é uma figura que ela não volta para a caixa facilmente. O ICE prendeu um dos rostos mais conhecidos da imprensa dos Estados Unidos. O cara foi 17 anos âncora da CNN. O cara fez um dos discursos antirracistas mais ferrados que eu já vi na televisão mundial. Eu estou falando do Don Lemon. E ele estava cobrindo uma ação do ICE e foi preso. Não é que assim, ele estava lá manifestando, ele estava trabalhando. Padilha, como faz para o guarda da esquina voltar para a caixinha? Bom, primeiro, boa tarde ou boa noite para todos. Acompanhei com muito interesse, professor Leonardo, as suas opiniões, que acho acima e embaixo, concordo com tudo. Bom, eu já vi o ICE operando ao vivo no centro de Los Angeles, downtown LA. E me lembra muito a incompetência. Vou falar de outro filme que eu fiz chamado Ônibus 174. Você tem um ônibus lá parado e você tem a loucura da polícia que não sabe o que está fazendo, não sabe separar criminoso de não criminoso e tal. Me lembrou muito a polícia do Rio de Janeiro. E me lembrou uma política
do Sérgio Cabral, vocês lembram das UPPs? As UPPs era a tomada das favelas pela polícia e de uma forma supostamente pacífica que ia terminar o tráfico, blá, 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 blá. E as UPPs mandavam policiais novos para as favelas. E os policiais que eu conhecia chamavam esses policiais de policial miojo. É uma coisa que fica pronta instantaneamente. O treinamento do policial miojo era 3 semanas, manda para a UPP. E o ICE é muito parecido com isso, né? O cara entra pela internet, o cara não tem nenhum treinamento especial para fazer um trabalho extremamente complexo que tem a ver com identificar imigrante, tratar o imigrante de uma forma razoável. Para você ter ideia, o Obama extraditou mais pessoas que o Trump e não fez barulho nenhum, né? Então, o que está acontecendo aqui? O Trump é uma pessoa midiática. Ele pedalou na agressividade do ICE. O público dele, o 30% que está sempre com ele, quer essa violência. E ele gerou essa violência. O problema é que a violência é uma coisa que você não controla. A violência, alguma hora, sai do seu controle. E com as pessoas que ele utilizou no ICE e com a metodologia do ICE, que o sujeito bota uma faixa na cara, não se identifica como policial, arromba sem mandato judicial a sua casa, como a PM faz na favela do Rio, isso às vezes espirra e dá errado. A gente já viu isso na segurança pública do Rio 1 milhão de vezes. O policial que fica maluco e faz uma besteira e vai para a mídia, né? E foi isso que aconteceu. Para piorar a situação do Trump, e isso foi uma coisa que pegou muito forte, o Petri estava armado. Ele estava armado. Ele tinha uma arma e ele tinha porte de arma. Ele não sacou a arma. E a arma foi tirada dele antes de qualquer coisa acontecer, né? Mas ele estava armado. E o Trump declarou que o cara estava armado, que não podia usar a arma. E aí ele bateu de frente com as pessoas da base dele, que defendem a segunda emenda, o direito de andar na rua armado. Isso é uma parte radical do Partido Republicano. E teve um backlash gigante. O NRA, que é o panteão dos republicanos, que é a associação a favor das armas nos Estados Unidos, bateu no Trump. Bateu com luva de película, mas bateu. Então, chegou uma hora, e essa é a hora, que ele não só alienou os independents, mas ele começou a alienar uma parte da base dele. Por exemplo, eu toco violão, e o cara que conserta meu violão aqui em Newport Beach é radical republicano. Ontem eu fui lá ajeitar meu violão e ele falou, o Trump perdeu, he lost the plot. Ele perdeu o caminho da história. E agora eu acho que vai ser difícil voltar atrás, porque mesmo que ele desmonte isso, o Petri já está morto. Ele já morreu, ele já foi fuzilado. Então, quando chegar na eleição, essa mesmo, fuzilado. Os democratas vão botar isso lá grandão na campanha. E é meio que um caminho sem volta, na minha opinião. Professor Trevisan, eu queria que o senhor amarrasse tudo e, claro, Saca, quer refrescar um pouco o raciocínio que você tinha feito antes de eu chamar o Padilha para a gente poder fechar essa conversa com tudo junto? Boa noite para o Padilha, né? Seja bem-vindo. Não, o que eu tinha perguntado para o professor era se exatamente nesse momento, né, que tipo de ações por parte do Trump é que poderiam gerar essa alteração, se ele achava que realmente alguma mudança na política ia resolver, ou se o Trump ia ter que oferecer, na verdade, alguém em sacrifício para poder tentar retomar o rumo. Ou se ele lost the plot, né? Como disse o colega Padilha, né? Bom, primeiro, boa tarde, Padilha, né? Sakamoto, eu acho que você toca num ponto que é central, né? Trump está enfrentando, talvez, a primeira crise real nesse ano, né? E é uma crise séria, porque, como lembrou o Padilha, o Trump é especialmente midiático, né? E ele, sabe, mexer com NRA é muito complicado, né?
Mexer com a National Rifle Association é muito complicado, dá essa reação que vocês viram aí. Né? 70% dos americanos, eu estou citando de memória, né, são favoráveis à segunda emenda, sem qualquer discussão, incluindo democratas. Né? Então, portanto, aí é uma situação muito delicada. Você tem toda a razão, Padilha, e talvez isso seja um ponto de toque. Né? A minha sensação, e eu acho que isso tem que ser levado em conta, né, é a reação de Trump, a estratégia que ele vai adotar. Você perguntou bem, saca? Você perguntou, o Trump já ofereceu alguém? Já ofereceu. O comandante eu ia falar milícia, viu, Dani? Do ICI, lá do ICE, é um sujeito chamado George Bovine. Ele já foi demitido e já saiu de Minnesota. É pouco. A reação foi insuficiente. Ele mandou o Tom Homan para lá, que é o czar das fronteiras, mas que, apesar de ser czar das fronteiras, é tido como moderado, que já fez uma conversa com o Tim Walz, que é o governador de Minnesota, para ver se conseguia encontrar um ponto comum. Não apareceu muito esse ponto comum. Sabe o que é que me assusta mesmo? É o fato que 60% dos empresários de Minnesota, e aí está incluído gente muito grande, pediu para parar com o ICE lá, pediu para tirar o ICE do lugar. Isso tem peso. Contrariar essa gente significa contrariar o financiamento de campanha. Perfeito. Ele já começou. Portanto, olha, se eu aprendi alguma coisa das vezes que eu vivi nos Estados Unidos foi, não mexe com o bolso, seja do pobre, seja do empresário. Trump vai ter que achar um jeito de acalmar os dois, tá? O pobre e o empresário que está achando que isso está prejudicando os negócios. O ICE está prejudicando negócios. Isso não é conveniente.